Olá pessoal, boa quarta-feira. Estamos no Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, nosso reconhecimento, né, o nosso carinho a todas as mulheres que nos acompanham aqui na tarde dessa quarta-feira, ao vivo, o programa Por Dentro da Indústria. Olha, eu sempre gosto muito de conversar sobre a Saborejo, esse grande projeto que envolve pequenas agroindústrias de Santa Catarina e que vem cada vez mais se consolidando, vem criando corpo. E, claro, quem está capitaneando esse projeto é o Volmir de Souza, aqui da região de Concórdia, lá da região de Arvoredo, mais precisamente. Volmir, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Boa tarde. Paulo, que alegria. Obrigado aí pela oportunidade. Desculpa pelos tropeços de agenda, né? A gente que tem tido dificuldade de voltar, mas é sempre uma alegria muito grande e eu quero, antes de mais nada, fazer coro às tuas palavras aí, parabenizar as mulheres por esse dia importante, um marco histórico, mas lembrar da importância que tem a mulher na nossa vida, né? Em nome da minha esposa, da Marley, enfim, parabenizar a todas as mulheres. E esse projeto que vem dando vida, a princípio, para nós como pessoa, é nós que nos motivamos a partir desse, e acredito que a gente esteja aqui, Paulo, apresentando ou trazendo, talvez, materializando um sonho de 2009, de 2010, ou antes disso ainda, tenho compartilhado contigo sempre, do tempo da CCS, de se criar de fato uma identidade para o produto de Santa Catarina. Então, um momento importante, vivemos um momento importante nessa consagração daqui dos propósitos, quando a gente consolida, quando a gente vende, quando a gente é chamado, quando as pessoas degustam e falam bem, então é uma concretização de um sonho. Obrigado pelo espaço que tu nos dá aqui também de compartilhar com tudo isso. Que orgulho, e não só para quem pertence a Saborejo, mas para nós que estamos aqui na região, a gente saber que os produtos aqui da região estão chegando nas prateleiras de mercados, né, na capital, em outros grandes centros aqui do estado, né? Isso mostra que o projeto realmente ele vem atingindo os seus objetivos e que isso valoriza, sobretudo, o nosso produtor, né? Sem dúvida, Paulo. Quando a gente fez aquele primeiro vídeo que você teve acesso, quando nós falávamos do propósito, isso já há 2 anos, quando o agricultor que foi entrevistado, um suinocultor, e disse assim, sentado numa instalação lá no chiqueiro dele, e disse: para mim seria uma grande alegria saber que um produto que saiu aqui de casa chegou num grande centro. Então esse, de certa forma, é o grande propósito que está acontecendo no momento. E a gente sabe da abrangência Hoje a internet nos leva fora do Brasil, né? E a gente sabe que o teu espaço, que o teu programa também chega em outras regiões, mas eu sei que o teu público maior está aqui na região. E muitos deles talvez te perguntem e nos perguntam: mas onde é que eu encontro esse produto aqui? Ou por que vocês não vendem aqui? Então não é esse o nosso propósito, não é não vender. Nós logo vamos estar aqui também, mas é lógico que esse projeto nasceu com um propósito de chegar onde nós não chegávamos. Sim. Como é que uma pequena marca aqui da região de Concórdia, de Pumirim, da região aqui, uma pequena marca chega num hipo-supermercado em Florianópolis? Geralmente são poucas as plantas que têm 3 ou 4 itens, por exemplo, ou segmentos ou produtos. Não, nós temos, quem tem suínos, na sua grande maioria tem um monte de variedades, mas só suínos. Ou quem trabalha com bovinos, ou leite, só leite. Então, de que forma nós podemos chegar num grande centro com um volume pequeno? Pela logística. Hoje, o cara da rede não quer atender 50 vendedores, cada um com um item ou 2. Então, nós buscamos, de certa forma, exatamente o que temos de melhor e levamos através de um único representante comercial, de uma única nota, de um único faturamento e de um único caminhão de logística. Afinal de contas, grande centro para quem está Santa Catarina é Joinville, é Florianópolis, é Criciúma, é o litoral catarinense. Não que Chapecó não seja um grande centro, mas aqui o nosso pessoal está perto. Então nós temos o pessoal que sai daqui e faz 600, 700 quilômetros com caminhão, mas tem que ser um caminhão cheio. E aí nós juntamos um pouquinho de cada um no mix e levamos lá. Então tem dado certo, talvez eu seja repetitivo aqui, mas o que eu posso dizer para ti, Paulo, e para as pessoas que te acompanham aí, que nos acompanham, é que muitos deles
não têm nos pedido, eu quero conhecer o teu produto. Eles perguntam, eu quero conhecer a tua história. Eu quero conhecer um pouco mais do teu projeto. E quando você fala da pequena propriedade, do artesanal, do agricultor familiar, do suinocultor familiar, daquele produtor pequeno chamado independente, e que hoje ele tem acesso a essa pequena indústria, através dela nós chegarmos no mercado, tem soado muito bem. Sim. Tem soado muito bem. Não é a moeda de troca não acaba sendo meramente produto por preço. Parece que aí também há um conceito de sustentabilidade, né, envolvido nisso. Perfeito. E esse não só é o nosso discurso, como é a prática. Exatamente, é a sustentabilidade. E nós partimos do viés que é uma mudança de conceito, e você, como titular de longa data da imprensa, vai dizer, nós falamos e falamos até hoje, nós separamos o produtor integrado do independente. E o independente vende porco para quem? Para você, cliente? Não, ele vende também para um frigorífico. Então ele não é independente. Nós somos dependentes, ele é autônomo, ele é dono da produção dele. Mas tem que haver essa correlação com a indústria, e é isso que a gente leva como único formato de sustentação de uma cadeia produtiva, é agregar valor ao produto, vender melhor e distribuir renda. E aí está um bom produto com marca coletiva e o modelo cooperativista como formato de diluir renda, de dividir, de sair, que quem paga a conta de fato é o consumidor. E ele paga, e esse dinheiro tem que chegar na mão do agricultor que produz os suínos. Então essa é a estratégia, nós não abrimos mão disso, e isso tem sido bem aceito pelo consumidor, pelo mercadista, que entende um pouco mais do propósito. E o interessante, né, nessa ideia do dono do mercado, fala aqui, né, abertamente, que o dono do mercado queria saber a história do produtor, né, a história da Saborense, a história de quem pertence à Saborense, né, é algo realmente muito profundo isso, né, porque cada produtor tem a sua história e a maioria deles tem uma história que perpassa gerações, né. Começou lá com os avós, com os bisavós, e ele veio desenvolvendo essa atividade, seja bovinocultura de corte, de leite, suinocultura, enfim, me parece que realmente é um conceito que é muito concreto, né? Que dá solidez ao negócio, né? Exato, e eu vou trazer uma particularidade aqui que a região vai entender do que eu estou falando. Quando nós estivemos faz uns 90 dias, talvez, numa rede de mercado chamado Hiperbom, que hoje é nosso cliente, já de terceira, quarta venda, que foi comprado pelo Hiper Select há pouco tempo, cujo dono estará conosco no evento em Lages, falando um pouco mais sobre tendência, e nós vamos fazer uma degustação. E entre os produtos que nós levamos a tripa grossa, característica aqui da nossa região, a região da Rabutã, de Pumirim, a região mais alemã, né? Lógico, nós levamos ela, mas pensando exatamente no formato de preparo de um pessoal do litoral que possa não conhecer bem como prepara, se eu faço no forno, se eu faço na churrasqueira, queima por fora, fica cru por dentro. Nós fizemos a tripa grossa num calibre mais fino. Você vai ler, está lá escrito tripa grossa. Porém, num calibre menor por questão de praticidade. Levamos, e quando nós fizemos a degustação, nós ouvimos aquilo que é a melhor música que alguém que vai levar um produto para vender poderia ouvir. A pessoa do compras que disse, meu Deus, isso aqui o meu avô fazia. Eu lembro quando eu morava com meu pai. E eu nunca mais tinha encontrado isso. E aquilo me chamou a atenção. E na primeira vez que nós voltamos lá para tirar um pedido, o cara pediu, mas tem a tripa grossa? E não é a tripa grossa um produto que é conhecido, mas resgata a história da região. A história da região, a história da família, e todos nós, por mais que possamos, muitos dos nossos, de quem está no litoral, hoje estruturado lá, mas tem uma raiz no campo, ou conhece um pouco, nós ainda somos um estado do agronegócio. Então essas coisas são muito importantes, e aí vem alguns diferenciais, e a gente tem que aqui enaltecer o trabalho dos nossos empresários, quando faz a linguiça de cordeiro que nós acabamos de falar, e linguiça de cordeiro com hortelã. Eu participei de uma degustação com o Valmir recentemente, né? E realmente, né, são muitos produtos diferenciados, né?
E essa linguiça de cordeiro, o Romero pode explicar um pouquinho mais, você falou sobre a tripa grossa, que é típico aqui da região, mas a linguiça de cordeiro me parece que é algo novo aqui no mercado, né? Também um calibre mais fino do que a linguicinha normal que a gente compra hoje no mercado e que tem um sabor assim muito especial, muito refinado. Exato. Sabe que eu tive na semana passada numa agenda em Florianópolis, estive com a presidente da Cidasc, fui conhecer ela também até para nós apresentarmos também esse projeto. E aí entramos nesse assunto da ovinocultura. Hoje a ovinocultura, os ovinos em Santa Catarina, nós podemos falar sem medo de errar. Eu acho que 80% dos animais produzidos são vendidos clandestinos. São abatidos em casa embaixo de um pau. E o grande culpado de tudo isso, infelizmente, é o Estado. Porque o Estado hoje tributa, quer dizer, o empresário frigorífico compra do agricultor isento e vende com 12. Não há matemática que se sustente. Então o criador de ovelha de Santa Catarina bate clandestino e nós compramos as ovelhas do Rio Grande do Sul porque ele vem com 7 de crédito e eu vendo com 12, eu recolho 5. O que se percebe aqui na região, fazendo um parêntese, que a ovinocultura, pode me corrigir se eu estiver errado, é muito mais praticamente um hobby do que um negócio, justamente por essas peculiaridades, né? Exato, diz que tem um ditado que diz que quem tem ovelha tem bons amigos, né? Então é o prato do churrasco dos amigos. Mas concluindo a tua primeira pergunta, Paulo, do diferencial da linguiça de cordeiro, é isso. Hoje nós estamos entrando para mostrar o diferencial da ovelha de Santa Catarina. Mas de fato é uma linguiça de cordeiro. Não é uma linguiça com sabor de carne de cordeiro. É uma linguiça com carne de cordeiro. Artesanal. Ela é um produto barato? Não, não é. É um produto que tem um preço justo. Porque de fato é feito com linguiça de cordeiro. E o corte de cordeiro não é dos mais baratos. Então, mas é o diferencial que consegue levar renda para o agricultor. Mas você vai ver o diferencial, o formato de colocação, né, em linha com um palito que você pode prender, fazer na grelha, fazer no espeto, e um diferencial de sabor. Então, a dedicação das pessoas no sabor, no preparo, numa tripa calibre menor, numa quantidade de peso que cabe nas menores famílias. Não é uma embalagem de quilo, nem mesmo de 500 gramas. Embalagem de 350 gramas, por quê? Porque lá é uma unidade para você fazer o teu churrasco com a tua família. Você não vai fazer um churrasco exclusivo de linguiça de cordeiro. Você vai botar linguiça e você vai botar um acompanhamento. Então ele cabe no bolso, ele cabe no almoço, naquela refeição, ele leva renda para o campo, mas ele leva a identidade de um segmento que precisa ocupar uma posição de destaque. E todas essas ações, Paulo, se somam, e eu não poderia deixar aqui de lembrar e notificar o SEBRAE, a Fiesc, o Senar, instituições que nos apoiam, que nos carregam, que nos conduzem, que discutem conosco a questão tributária da ovinocultura que eu acabei de falar, porque entendem que são demandas de um todo, de uma cadeia que precisam ser trabalhadas. Eu queria comentar sobre isso, que eu acho muito importante, né? E esse é um trabalho que você tem feito, Romero, que é de chegar até esses órgãos, né? E ter trânsito, que você chegar é uma coisa, mas você ter trânsito, você chegar numa diretoria de Fiesc, participar de uma reunião, falar sobre a Saborense, a Fiesc comprar a ideia, acreditar no projeto. Assim vale para o Senar, para o SEBRAE. Parece que esse é um trabalho diferenciado também, né? Paulo, eu posso dizer que nós precisamos fazer a nossa parte agora. E os últimos dias que a gente teve rodando aí um pouco o estado, falando um pouco do evento, mostrando de certa forma o que nós estamos fazendo. Nunca imaginei, por exemplo, que eu pudesse fazer parte da Câmara Setorial da Fiesc para apresentar os nossos propósitos. E quando nós apresentamos, fiz uma palestra e apresentei o propósito da Saborense com a bandeira de Santa Catarina no rótulo do nosso produto. O pessoal da Fiesc falou, poxa, a Fiesc poderia encampar um marketing desse. Não só para a Saborense. Lá que que coordena essa Câmara é uma mulher que tem a linha do café. Como tem a linha de outros alimentos, como tem a linha têxtil, que é muito forte. Mas por que tudo que sai de Santa Catarina já não sai com a bandeira de Santa Catarina e a Fiesc diz assim aos 4 ventos? Procura o produto de Santa Catarina porque ele tem um diferencial. Então essas portas que se abrem, a forma com que o BRDE nos atendeu,
BRD é um agente financiador, sim, financia o setor, os caras querem investir, um frigorífico novo, mas assim, ó, não, nós queremos participar disso, nós queremos investir porque nós estamos vendo que nós estamos investindo em situações de granjas de produção e que de repente eles estão quebrando porque eles não têm mercado. Nós investimos em frigoríficos, muito de dinheiro, e de repente ele quebra porque ele não tem a produção de suínos ou de leite. E aí nós vamos lá e falamos do agricultor do suíno até o mercado que vende o nosso produto. Tanto que a Fiesc desenhou um projeto muito macro da cadeia que compõe do grão ao produto final. E é lógico, o único gargalo assim é que nós precisamos trocar pneu com o carro andando. Nós temos que tratar a cadeia como um todo. Eu não posso começar a pensar no agricultor, na fábrica de ração, no produtor de suínos, porque o nosso produto já está no mercado. Então, no momento que eu trabalho a fábrica de ração, o agricultor, eu tenho que trabalhar o marketing, o acompanhamento técnico nas produções. E amanhã a gente tem uma reunião de fechamento junto com o Senai, porque nós precisamos monitorar nossas plantas. De que forma, Paulo, eu vou dizer para o associado A que ele está convidado a produzir saborense e para o associado B que ele não está preparado? Ou dizer que sim também e de repente o produto dá um problema lá no mercado e aí toda uma escada que cai. Então, é um problema, é também uma questão de responsabilidade. E que bom, me sinto amparado, acolhido por essas instituições que não só investem em dinheiro, mas investem em otimismo, em força, em coragem, em entendimento. O Sebrae Nacional que nos procura para dizer nós precisamos trabalhar a venda online, montar um sistema de venda, um e-commerce. Desculpa, tá? Essa palavra, se tu não acha ela, eu não ia nem falar, né? Porque o meu arvoredo e a minha 8ª série, às vezes, não me lembro dessas palavras. Mas quem encontrou online, daqui a pouco encontrou. Exato. Mas, é assim, são cenários que o mundo está nos trazendo que talvez nós nem estávamos preparados para isso. Mas é por quê? Porque aí tem doação, tem propósito, tem persistência e, de fato, nós demos a resposta que essas entidades fizeram conosco, que eles apostaram e nós cumprimos. Então, esse é o propósito, graças ao bom Deus, as coisas têm andado bem. Para encaminharmos para o encerramento, vem aí o simpósio das agroindústrias catarinenses, será em Lages, é um evento que vem sendo trabalhado, né, com muito afinco por parte da Saborense, e vai ter uma grande oportunidade realmente de difundir ainda mais a ideia e o conceito do projeto Saborense. Paulo, exatamente. Vou brincar com uma situação aqui que um agricultor de Chavantina me disse esses dias. Ele disse, ainda bem que no dilúvio Noé colocou os animais na arca. Se ele tivesse que colocar os homens, não ia conseguir, né? Porque para juntar pessoas realmente é muito difícil. E o evento, a gente fez o primeiro simpósio no ano passado, saímos de lá com a data local programado para agora, 17, 18, 19, voltarmos lá e para nossa felicidade. Investimos forte, sim, com palestrantes de renome. O professor Tejão, inclusive, me ligou ontem, que é o mestre do agronegócio, voltou da França ontem, quando ele dá aula lá, e aí volta para cá e vem para o nosso evento, uma palestra nada barata, além de outros. Nós vamos levar também pratos de casa, né, com outros palestrantes, né? Mas, enfim, um propósito de juntar as pessoas. O que nós estamos falando como saborense não é que nós temos um produto acima dos nossos associados. Nós temos um projeto acima, o projeto do coletivo, que é vender o produto que eles têm dentro de uma marca maior. Sim. Nós não estamos dizendo que nós temos 50 associados e os produtos da Saborense são muito melhores. Cada um tem o seu de melhor. Mas nós precisamos, então nós vamos lá para falar do coletivo, que é o mais importante, para falar de um propósito comercial, para falar da central de compras, para levar nossos produtos, degustar, apresentar, mas acima de tudo, para entender que nós precisamos caminhar juntos, que nós precisamos defender as nossas bandeiras de forma coletiva, que juntar os atores de todos os segmentos faz parte do nosso trabalho. E estou muito feliz porque nós lotamos toda a pousada do Sesc, que não é pequena, então são mais de 60 e poucas apartamentos, cabanas, enfim. Lotamos um hotel inteiro na cidade de Lages, estamos lotando o segundo hotel.
Então, assim, vamos trazer, e é muito importante isso, além da rodada de negócios, uma mesa redonda com o setor submercadista, onde nós vamos ter o Alexandre aqui do Via Passarela, mas não só isso, é o presidente da CATS. Então, qual é o destino, qual é o rumo que o mercado está tomando ou que o consumidor está tomando? Nós estamos falando do tempo que nós enchíamos um carinho para fazer o rancho, ou daquele que compra uma cesta de produtos todo dia. Ou daquele, agora vem aí as mudanças de rótulo, vai vir aí uma lupa para mostrar o produto que tem muito sal, que tem muito açúcar ou que tenha mais. Qual é o consumidor que olha para isso? Nós estamos fazendo uma embalagem linda de papel por fora, plástico por dentro, e ela vai numa caixinha de papelão. O que diz a sociedade que fala do lixo? Sabe que nós temos que falar de embalagem biodegradável? Então, assim, nós precisamos entender. Então, nós vamos trazer, além do Alexandre aqui, Simeone, nós vamos ter também o dono da rede Hiperselect e hoje Hiperbom também, que fizeram uma fusão, foi comprado, e também um dos proprietários que tem uma franquia, está abrindo a segunda, da rede Zait, que tem aqui em Concórdia, que nós já falamos, que é um outro segmento totalmente diferente. Não é um varejo, um atacadão. É um mercado autônomo. Mercado autônomo. 24 horas por dia. Isso. Mas de maneira, portas fechadas. Exatamente. Literalmente autônomo. É. Então, assim, qual é a tendência? E em cima dessa tendência, qual é o caminho que nós vamos procurar? Então, assim, show, um evento bacana, um tempo de confraternização, de interação, de network, de conversa, de aproximação, mas de construção de um propósito. De um propósito onde o coletivo se sobrepõe ao individual. E esse é o tema do nosso evento. Obrigado pela presença, boa semana e boa sorte no simpósio. Paulo, obrigado a ti e a todos. Obrigado pelo carinho, pela atenção aí, pela torcida também. Um abraço. Rodrigo Souza, presidente da Sabonense com a gente. Excelente tarde e até a próxima quarta-feira.